Hoje eu vou falar especificamente sobre promoção de vendas, o item 4.3.1, tá? Localizem aí no material didático de vocês essa parte. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte de promoção de vendas. Essa é a parte que a gente tinha falado. Lembrando que na aula anterior a gente falou, né, que o P de promoção ele se subdivide em 4 subunidades, né? Uma delas é a publicidade, que nós falamos na última aula. A segunda é a promoção de vendas, que nós vamos falar hoje. Tem a propaganda e as vendas pessoais. Como eu disse, a parte de vendas pessoais eu não vou abordar, porque vocês já vão cursar uma disciplina denominada Gerência de Vendas, que trata de toda a parte de conteúdo desse desdobramento, desse P, né, de promoção. Então, a gente vai falar somente de 3 P's aqui. Então, vamos falar um pouquinho de promoção de vendas, né? A gente sabe que muitas vezes é necessário que a empresa tenha algum tipo de ferramenta de incentivo para convencer aquele consumidor que, às vezes, na hora da decisão de compra, não está muito certo se ele vai comprar ou não aquele produto. Então, muitas das vezes, a empresa, além da comunicação, além do convencimento, além das ferramentas de desconto, além de essas políticas, ele precisa lançar mão de algumas estratégias, de algumas ferramentas de incentivo para convencer aquele consumidor ali, na hora da decisão de compra, a levar o produto. Então, de modo geral, as ações de promoção de vendas, elas acontecem para fazer converter venda em curto prazo, ou seja, imediatamente. E, por isso, muitas das vezes, as ações de promoção de vendas, elas são feitas no ponto de venda, ou seja, na loja, no site. Então, são ações que são feitas ali para tentar convencer o cliente a levar hoje e não amanhã, né? De repente, antecipar uma compra que ele não tinha pensado em fazer, mas que aquela ação de promoção de vendas vai fazer com que ele pense 2 vezes. Então, ela faz com que você estimule a compra de maneira mais rápida, aumente o seu volume de venda. Então, se você quer aumentar o volume de venda de algum produto ou de algum serviço, você pode lançar mão de atividades de promoção de vendas. Então, as atividades de promoção de vendas, elas são as mais indicadas quando eu quero capital a curto prazo, quando eu quero aumentar minhas vendas imediatamente. Enquanto que a propaganda, ela funciona mais a médio e longo prazo. Ela funciona para construir imagem, ela tem uma resposta que não necessariamente é uma resposta imediata. Se você quer uma resposta imediata de faturamento, de aumento de venda para essa semana, as ações que você deve tomar são as ações do bloco de promoção de vendas, tá? Então, a gente também fala, muitas vezes, que as promoções de venda são as pressões que as empresas fazem para convencer, né, o cliente a comprar um produto que, de repente, naquele momento, ele não estava muito inclinado, perdão, ou compraria, de repente, em menor escala. O nosso material diz, né, justamente isso, que as ações de promoção de vendas, elas geram, normalmente, vendas mais rápidas do que os anúncios, as propagandas, os comerciais, tá? Bom, e aí o nosso material cita alguns tipos de promoções de venda. E aí a gente tem algumas, eu vou explicar aqui, mas algumas são autoexplicativas, vocês já conhecem da realidade de vocês, do dia a dia enquanto consumidor. A primeira ação que a gente tem de promoção de vendas são os cupons, né? O cupom, ele visa estimular uma venda por meio de algum tipo de redução de preço, curto prazo, para fazer com que os consumidores, de repente, experimentem novos produtos ou comprem produtos que, de repente, eles não estavam predispostos a comprar se fosse com um preço cheio. Então, você tem um cupom. Esse cupom ele pode ser um cupom tanto físico, impresso,
quanto ele pode ser um cupom online, né, um cupom por meio de um código, né, utilize o cupom com código XYZ num site. Então, os cupons eles funcionam muito para incentivar a venda. Se vocês entrarem lá, por exemplo, no site da Netshoes, vocês vão ver lá que na página inicial do site tem vários cupons. Aproveite hoje cupom. Você está lá navegando, entra um banner. Compre roupas femininas com cupom mais 10 e leve 10% de desconto. E dentro dos estabelecimentos, a gente tem formas variadas de trabalhar cupom, né? Muitas empresas hoje têm aplicativos onde o consumidor consegue baixar cupons no aplicativo, apresentando no caixa esse cupom. Por exemplo, o Burger King faz isso. Você baixa o aplicativo, procura o cupom que você quer e na hora que você vai pagar no caixa, você apresenta o cupom que está lá no seu celular. Então, hoje a gente tem muitos caminhos para isso, né? O próprio Burger King também tem o cupom impresso, que você vai destacando e apresentando. Você pode fazer cupons associados a CPF, e aí o consumidor, quando vai comprar, por exemplo, um serviço, ele chega lá e dá o número do CPF dele e já tem o cupom. Você pode mandar esses seus cupons por mala direta, né? Por e-mail, enfim, em redes sociais. Você pode divulgar cupons de 24 horas nos seus stories, né? Você pode fazer isso por diferentes caminhos para gerar esse cupom aí para o seu consumidor. Então, o cupom, ele sempre estimula a venda, né? A compra por parte do cliente. E o interessante é que esses cupons, eles não sejam cupons assim que durem muito tempo. Porque se o consumidor já sabe que teu cupom vai durar até, sei lá, o final do ano, é sempre o mesmo, isso vai fazer com que ele perca esse apelo de querer comprar ali. Então, o interessante é que você alterne esses cupons, alterne de um produto, de uma categoria de produto para outra, para que ele não fique, né? Porque a intenção é fazer com que ele compre naquele momento. Se ele sabe que o cupom vai durar um mês, perde o sentido do cupom, tá? Uma outra ação de promoção de vendas que a gente tem são as ofertas especiais. As ofertas especiais, elas estimulam, né, a venda de produtos, a visita às lojas, aumenta a quantidade de peças adquiridas, atrai novos clientes, cria prestígio para o produto, oferece maior valor. Muitas vezes o fabricante mesmo cria essas ações de ofertas especiais quando ele, numa embalagem, adiciona algum brinde, 2 itens pelo preço de um, né? Então, são ofertas ali especiais, aquela história do pague 2, leve 3. Isso são ofertas especiais, muitas vezes associando ali algum produto extra. Então, é interessante que você trabalhe esse tipo de oferta, tá? Muitas vezes existem ofertas que você leva uma determinada quantidade de itens e ganha alguma coisa, né? Às vezes até mesmo um desconto. Mas, de modo geral, a diferença entre o cupom e a oferta é que, a grande maioria das vezes, as ofertas elas visam fazer com que o consumidor compre mais quantidade. É como se você compre 3 e ganhe um desconto de X%, né? Enquanto que o cupom, muitas vezes, funciona só para um item. Então, as ofertas especiais são para aumentar o volume de vendas. Funcionam muito, né, principalmente em estabelecimentos de varejo, supermercados, farmácias. As ofertas especiais são bastante utilizadas. Uma outra ação de promoção de vendas que a gente tem são os concursos e sorteios. Então, os concursos e sorteios, eles servem, além, né, de fazer com que o consumidor se interesse pela sua marca, chama a atenção, cria prestígio para a sua marca. Porque toda vez que você faz um sorteio, por exemplo, e sorteia um carro, isso cria prestígio para a marca. Isso mostra, nossa, como essa marca é representativa, como ela tem capital para dar uma moto, um carro, né? E ela gera publicidade, porque muitas vezes um consumidor acaba falando com o outro. Né? Eu achei engraçado, ontem teve uma ação no Big Brother de uma construtora chamada, uma gerenciadora de consórcios chamada Demicon.
e não é uma empresa muito conhecida, né? Assim, para quem atua no segmento, conhece, trabalha com consórcios, etc., financiamentos, até talvez conheça, mas para o grande público, a Ademicon é uma empresa quase que desconhecida. E quando ela chega e faz um sorteio, faz uma ação em que ela dá 100 mil reais e depois mais 100 mil reais, que foi um prêmio até então que outras grandes marcas como Fiat, Avon, PicPay, que são empresas muito mais conhecidas, não deram, isso faz com que isso gere prestígio para a marca, né? Ela quis mostrar, nós temos capital, você pode confiar, até porque é uma empresa que envolve valores financeiros, como uma financeira, como um banco, né? É uma gerenciadora de consórcio. Então, mostrar essa credibilidade, esse prestígio, sorteando, né? Mostrando imponência, isso pode ser muito legal para trazer credibilidade para a sua marca, se você precisa disso. Então, além de fazer com que as pessoas comprem mais para participarem do sorteio, isso gera uma credibilidade, um prestígio muito grande, a depender do prêmio que você vai conceder. Então, por exemplo, no caso da Ademicon, 200 mil reais foi algo relevante. Diante dos outros prêmios que estavam surgindo, de 10, de 20 mil, 200 mil é muito dinheiro. Então, mostrou que era uma empresa forte, de prestígio. Muitas pessoas pararam para pensar e falaram, nossa, olha, mesmo elas não participando, né, porque foi um processo restrito ali, isso trouxe credibilidade e prestígio para uma marca que talvez não fosse conhecida do grande público. Então, muitas vezes, fazer sorteios traz esse prestígio, faz as pessoas quererem participar, até conhecer, experimentar o teu produto, a tua marca. Então, a gente pode fazer tanto concursos culturais, onde a pessoa, né, hoje a gente tem aqueles concursos de Instagram, que a pessoa marca lá, tantos amigos. Isso funciona, por exemplo, para você aumentar a sua base de seguidores. Você pode fazer concursos culturais, onde a pessoa cria uma frase, qualquer coisa nesse tipo. E você pode fazer os famosos sorteios, né, que podem estar associados, por exemplo, à nota fiscal, no varejo, a cada X reais em compra, você ganha um cupom, e esse cupom vai te fazer concorrer a alguma coisa. Hoje a gente tem caminhos para fazer sorteios, tanto no online quanto no presencial. Então, os sorteios são muito bem-vindos, eles chamam a atenção, muitas vezes aumentam a venda, né? Quando esses sorteios estão ligados à compra de itens. Por exemplo, você precisa comprar X itens, X desinfetantes. Isso pode fazer com que o consumidor compre um pouco mais. Mas, de modo geral, os concursos e sorteios eles não têm uma ligação, talvez, tão direta com o aumento de vendas. Eles têm uma ligação muito mais com chamar atenção, com criar prestígio, né? Com atrair pessoas novas para a sua base de clientes. As ofertas especiais dos cupons elas têm uma função muito maior nesse sentido de venda imediata, de aumento de faturamento. Além disso, além desses três que eu já falei, a gente tem as amostras grátis. As amostras grátis elas são muito bem-vindas pelo nosso mercado consumidor. O brasileiro gosta, em especial, de receber amostras, de receber qualquer coisa, né, que funcione nesse sentido de experimentar um produto. A gente sabe que estabelecimentos varejistas utilizam bastante essa estratégia da amostra grátis, desde que há muito tempo você vai ao supermercado, tem lá a seção onde a menina oferece café, onde alguma marca oferece para você degustar alguma coisa nova que está sendo lançada, né? Você pode receber amostras de produtos dermatológicos, até remédios, né? Então, você tem cremes, produtos de maquiagem, que você tem possibilidade de distribuir a amostra. Então, a amostra grátis ela funciona bem para o mercado consumidor. Alguns segmentos se beneficiam muito das amostras grátis. Como eu falei, o próprio segmento de medicamentos, cremes cosméticos, trabalham muito com a história da amostra grátis.
E dentro do varejo, a gente tem, dentro dos supermercados, essa política sendo bem colocada aí. Ela encoraja, né, a experimentação para que o consumidor possa conhecer, né, experimentar, entender os benefícios do produto. E é uma política bem interessante de promover as vendas do seu produto, principalmente para trazer conhecimento, tá? Se você tem uma marca que não é muito conhecida, essa estratégia de produto, de amostra grátis de produto, ela funciona bastante. E aí, a gente nem sempre, de tudo, a gente consegue dar amostra grátis, né? Não tem como eu dar uma amostra grátis de um carro. Não tem como eu dar uma amostra grátis de um colchão. Porque se eu der uma amostra grátis de um determinado tipo de produto, eu cesso, né, a necessidade de compra. Então, nesses casos onde não é possível dar uma amostra grátis, a gente tem o segundo item aí, que são as experiências grátis com o produto. Eu não posso dar um carro para o meu consumidor, mas eu posso levar ele para fazer um test drive. Então, o test drive, ele é uma experiência grátis com o produto, né? Ele estimula aí a venda, porque aí o consumidor vai conhecer o produto, vai reduzir o risco de insatisfação, de repente ele ver exatamente como de fato é o carro, né? E não ficar insatisfeito depois da compra, principalmente com produtos de valor agregado muito alto. Então, é importante fornecer essa experiência de desempenho do produto. TVs por assinatura muitas vezes fazem essas experiências grátis com o produto com alguma promoção de degustação de canal. Então, você tem lá o canal Telecine, hoje está aberto por 30 dias para você experimentar e conhecer aquele canal de filmes. Então, isso é uma experiência grátis com o produto. De modo geral, em 30 dias, quando você libera e o consumidor começa a assistir, depois ele pode gostar, começar a assistir alguma série e aí acabar tendo que assinar. Isso muitas vezes acontece com, por exemplo, o Spotify, que te dá o primeiro mês grátis, né? Você assina e aí você acaba ficando. E aí por aí vai, né? Essas experiências grátis com produtos, elas funcionam bastante para serviços, nesse sentido que eu falei. Uma outra ação de promoção de vendas, e que a gente às vezes não associa ou não acha que é uma ação de promoção de vendas, são os displays no ponto de venda. O que é um display, para começar? Um display é aquele mostruário que aquela determinada marca tem e que é muito característico e que você procura o display na hora que vai comprar aquele determinado produto. Então, pode ser um display lá de Elma Chips, pode ser um display de pilha, de bateria, de doce de uma determinada marca. Pode ser um display refrigerado, como, por exemplo, uma geladeira de sorvete. Quando você vai comprar e você entra no supermercado, você geralmente vai procurar por aquele display para poder comprar aquele produto. Então, o display ele dá destaque no produto da loja e ele é uma ação de promoção de vendas. A gente geralmente, quando entra no supermercado, até numa sapataria, a gente procura lá o display da Havaianas, que tem lá os chinelos, para poder ver se tem o produto que a gente quer, né? Então, ele funciona dessa forma. Ele aumenta a chance de compra por impulso. Então, muitas vezes, esses displays são colocados em locais estratégicos, como nos caixas, né? A Americanas foi uma das primeiras aqui no Brasil a fazer aquele caixa onde está cheio de produtos ali, doces, biscoitos, muitas vezes em displays colocados. Mas quando você vê lá um display organizado, isso chama a tua atenção e muitas vezes te leva a fazer uma compra de alguma coisa que você não tinha planejado. Então, ele organiza melhor o teu estabelecimento, enquanto, né, gestor aí de um ponto de venda varejista, e ele também, para o nosso cliente,
ele atrai muito mais e gera compra por impulso. Então, o display, o mostruário, ele sim é uma ação de promoção de vendas, porque ele ajuda a promover a venda desses produtos que estão ali no display. Uma outra que a gente tem são os abatimentos posteriores. Uma outra estratégia. Bom, como o próprio nome diz, esse abatimento posterior, ele serve para uma compra futura. É quando o cliente faz uma compra com você e, de repente, você... Vamos dar um exemplo no delivery. Já aconteceu comigo várias vezes eu comprar alguma coisa no delivery ou comprar alguma coisa online e lá, quando eu recebi dentro da embalagem, tinha lá um cupomzinho dizendo que eu tinha, sei lá, 5% de desconto na minha próxima compra, desde que fosse realizada até o prazo X. Então, são abatimentos posteriores, onde você premia o seu cliente a fazer compras futuras, né? Encoraja as compras, funciona bastante para artigos mais caros, né? E ajuda também a você ter esse contato com o cliente de uma maneira mais próxima. Então, é importante isso. Lojas de joias, por exemplo, costumam fazer esses abatimentos posteriores, né? Hoje a gente está com um outro caminho dos abatimentos posteriores, é que algumas lojas já têm o seu próprio sistema de cashback. Então, você compra lá um produto e ele gera cashback no próprio site, tá? Sem utilizar outros provedores, para uma compra futura. Então, o consumidor consegue comprar futuramente, né? Somando ali aqueles pontos que ele vai juntando. Então, abatimentos posteriores. Programas de fidelização. Os programas de fidelização, semelhantes a esse sistema que eu coloquei aí anteriormente, né, do cashback, eles funcionam de uma forma muito mais estruturada, né? Onde o cliente compra, onde o cliente recebe algum tipo de premiação ou pontuação, recompensando essa lealdade. Geralmente, aí tem empresas que você troca por produtos, cada empresa cria o seu sistema, né? Existem com pontos, existem com valores em dinheiro, então vai depender muito do que a empresa pretende fazer. Muitas geram um cartão de fidelidade, outras isso é só virtual, né? Então, há muitos caminhos e mecanismos para você trabalhar um programa de fidelização na sua empresa e ele sempre apoia as ações de marketing de relacionamento. Então, se você quer focar em ações de relacionamento com o teu cliente, essas ações de fidelização, elas são muito legais para isso. Então, pensar uma coisa criativa, estruturar, criar um regulamento e aí implementar, né? Ela sempre ajuda também a aumentar um pouco o volume de vendas, né? O cliente tende a concentrar as compras daquele produto ali com você, porque ele sabe que vai ter algum benefício ao final de um tempo. Uma outra estratégia que a gente tem de promoção de vendas são as exposições, né? São os eventos, as exposições, as feiras. Elas geram atenção, dão informações, então geram conhecimento para os teus produtos, para aquilo que você fabrica, ajuda você a identificar possíveis clientes, realizar vendas, contatos, né? Então, participar de exposições e eventos no seu segmento é muito importante. A gente agora já está retomando isso, né? O segmento de exposições está retomando. Esse final de semana a gente teve a FEICOM, que é uma feira da construção muito grande no Anhembi, então já mostra que feiras grandes estão voltando a acontecer. E participar dessas exposições sempre é muito positivo para as marcas. E, por fim, aquilo que todo brasileiro gosta, que são os brindes promocionais, né? A cultura do brinde é muito bem-vinda na nossa realidade, desde o brinde mais básico até o brinde mais premium.
Então, você vai ter, sim, uma cultura do brinde sendo muito trabalhada nas organizações, desde o varejo até na indústria, onde você consegue fazer uma canetinha promocional ou uma agenda, um vinho, até coisas mais caras, de valor agregado maior, e que fazem com que o teu consumidor se sinta prestigiado, né? Conheça a companhia, tenha sempre à mão o nome da empresa, né? E aí você, se tem uma caneta, você está repetidas vezes vendo ali o nome da empresa o tempo todo. Você não se esquece dela, tem, de repente, os dados da empresa, o número do telefone. Então, isso facilita bastante. E faz com que o consumidor tenha um carinho pela marca à medida que ele foi prestigiado por aquela marca, né? Recebeu aquele agrado, aquele presente. Então, os brindes promocionais, eles funcionam também num programa como se fosse um programa de marketing de relacionamento. Bom, essas ações que eu falei são ações que estão ligadas à venda para o consumidor final, né? Fora isso, a gente também pode fazer ações de promoção de vendas para os lojistas que compram da gente. Então, essas ações não necessariamente são só para clientes, já promoção de vendas. Geralmente, quando a gente está falando de ações de promoção de vendas para lojistas, para os nossos revendedores, a gente está falando de ações que envolvem valor financeiro, seja um desconto, uma redução no preço. Então, a primeira ação que a gente tem é os abatimentos e os descontos, que podem ser feitos aí com N critérios. São ofertas de curto prazo, que pode ser feito, por exemplo, quando você tem muito produto em estoque. Então, você quer diminuir lá, você faz uma promoção. Para caixas fechadas, um abatimento se a pessoa fizer uma reposição, ou um desconto realmente financeiro se pagar antecipado. Então, você pode fazer ações para gerir o teu estoque e, de repente, ter um relacionamento melhor com o teu revendedor. E uma outra ação que a gente tem, que tem muito a ver com aquele desconto que a gente falou lá na unidade 2, que é o desconto de margem promocional, que é aquele desconto que é dado do fabricante para o lojista, para ele fazer alguma ação de marketing usando o nome da empresa. Um letreiro, um uniforme, um encarte. Lembra que a gente falou disso? O desconto de margem promocional? Esse Perdão, gente, o sinal deu uma caída aí. A gente chama de propaganda cooperada. A propaganda cooperada, espero que não caia, são feitas através daqueles pagamentos, né, do desconto de margem promocional, onde a empresa financia algum projeto em parceria com o lojista para fazer uma propaganda, por exemplo, do Açúcar União no encarte do seu supermercado. Então, isso também ajuda a promover a venda e aumentar aí o faturamento. Então, quando há uma ação cooperada entre o fabricante e o lojista, a gente chama isso de uma ação de promoção de vendas, que se chama propaganda cooperada, né? E embora seja uma propaganda, ela tem uma função também mais específica relacionada aí à divulgação, né, disso tudo. Bom, um outro P que a gente tem, que é o P mais conhecido, é o P de propaganda, né? Todo mundo fala de propaganda, e a propaganda ela tem N caminhos. Talvez isso a gente não saiba. E aí existem vários tipos de propagandas, e as empresas muitas vezes criam comerciais com finalidades diversas, ou unem
finalidades como essas que a gente tem nos nossos marcadores, para fazer uma propaganda um pouco mais ampla. Até porque a gente sabe que comprar um espaço na televisão, por exemplo, para anunciar no intervalo da novela, sei lá, em algum horário mais nobre, ele é muito caro. São 30 segundos muito caros. E aí, por isso, muitas vezes as empresas juntam mais de um desses objetivos de propaganda para aproveitar ao máximo e dar o máximo de informações que conseguir, né? O primeiro tipo de propaganda que a gente tem é a propaganda de produto, que é a propaganda de um produto específico. É a propaganda do Açúcar União, é a propaganda do sabão em pó Omo, do Downy amaciante, a propaganda do papel higiênico Neve, do desodorante Above. A maioria das propagandas que a gente vê na televisão são propagandas de produto. Quase 80% das propagandas que passam nos horários, né, na televisão, no rádio, são propagandas de produto, né? Então, elas acabam criando aí, servindo para criar demanda para aquele bem, né, para aquele serviço, para aquele supermercado, para um evento, como, por exemplo, a gente está vendo aí rolando muitos comerciais do Rock in Rio. Então, assim, são propagandas de produtos ou serviços. O Rock in Rio é um evento e tem aí as suas propagandas também. Fora isso, a gente tem a propaganda institucional. Uma empresa que faz muita propaganda institucional é a Sadia. Ela nem sempre faz propaganda de produto a produto. Por quê? Porque o mix de produto da Sadia é muito grande. Então, eventualmente, ela faz uma propaganda do presunto Sadia. Mas, de modo geral, ela trabalha muito com propagandas da Sadia como um todo. Ela entende que, fortalecendo com a propaganda institucional o nome Sadia, ela vai conseguir vender, numa propaganda só, todo o mix de produtos que ela tem. Então, desde a pizza, desde a lasanha, desde embutidos e produtos de modo geral. Então, ela trabalha muito com a propaganda institucional. A Natura trabalha com propaganda institucional, quando ela não fala de um produto, e sim da marca. Boticário. Então, a propaganda institucional ela serve, né, para desenvolver o nome e a imagem da empresa, a reputação da companhia, o que eles fazem. E, muitas vezes, isso acaba gerando, como um todo, vendas para os produtos da marca. Então, a gente tem esses dois tipos de propaganda. Ou é uma propaganda de produto, ou é uma propaganda institucional. Então, é importante que a gente entenda que essas propagandas, sendo de produto ou sendo institucional, elas vão atingindo ideias diferentes de acordo com o tempo que o produto está no mercado e de acordo com os objetivos que a marca tem naquele momento. A primeira propaganda que a gente tem, geralmente para produto, mas também pode ser institucional, é a propaganda pioneira ou informativa. Como o próprio nome diz, é uma propaganda para desenvolver uma demanda inicial de algo que está sendo lançado. Então, quando um produto é novo, você faz campanhas de propaganda pioneiras e informativas. Você dá informações. Geralmente, as campanhas pioneiras e informativas, elas trazem o novo, sei lá o quê, da marca tal. Traz a ficha técnica, né? Informa exatamente o que tem dentro do produto, o que contém. Então, o carro ele tem ABS nas 4 rodas, ele tem, né, informativa, ele tem o celular, tem câmera, X câmeras de tantos pixels, ele informa o que tem. Eu sempre brinco que a propaganda pioneira ou informativa, porque você pode fazer ela pioneira quando é o começo do produto ou informativa quando você sempre precisa dizer o que o produto possui para vender. Uma das propagandas informativas mais famosas que a gente tem, que ficaram famosas, é a do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Isso é informativo.
quando você pensa o que tem esse sanduíche, você vai lembrar da musiquinha, né? Daquela informação. Então, era muito comum, mais alguns anos atrás, as campanhas serem muito informativas. Tinha-se um entendimento de que o consumidor só comprava aquilo que ele conhecia a composição e coisas do tipo. Isso, ao longo do tempo, foi ficando mais específico para produtos eletrônicos, para carros, né? Tecnologia, de modo geral, mas não necessariamente para alimentos, por exemplo, né? Porque antigamente você tinha, se eu não me engano, acho que era Danoninho, que falava todas as vitaminas que tinham dentro do Danoninho, liquídeos, cricídeos, protídeos. Eu lembro dessa música porque eu era bem criança e decorei isso. Cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. Era uma musiquinha. Me dá Danoninho. Essa era a forma de se fazer comunicação nos anos 80 e nos anos 90, informando, dando informações. Hoje a gente não necessariamente trabalha só com esse caminho, por exemplo, para alimentação, mas você tem muitos alimentos que trabalham hoje com um viés saudável, que coloca lá que é rico em vitaminas, em fósforo, em cálcio, que não contém glúten, que não contém lactose. Isso são estilos de propaganda informativa, né? Então, em alguns segmentos, a propaganda informativa ela tem uma função muito clara de fazer você vender o produto para o seu consumidor. Fora isso, a gente tem, e o que a maioria das propagandas geralmente são, que são persuasivas, né? Então, a propaganda persuasiva é a propaganda de convencimento. Eu costumo dizer que todas as propagandas que vão ao ar têm um quê de propaganda persuasiva junto. Entendo, ninguém vai fazer um comercial só informativo, porque você vai informar, mas no final você vai tentar convencer o consumidor a comprar o teu produto. Quando você fala que ele é o mais cremoso, quando ele é o mais macio, quando você fala que ele é o mais barato, quando você fala que ele é o melhor, você está persuadindo. Então, você está fazendo uma propaganda persuasiva. Você está tentando criar uma demanda específica para a tua marca, para o teu produto, né? Então, a propaganda persuasiva ela é presente em 99,9% dos comerciais que eu já assisti até hoje. Né? O 0,001 eu deixo aí para alguma coisa que eu possa ter esquecido. Mas, de modo geral, sempre que você ou apresenta, ou é novo, ou sei lá, ou é uma empresa, você tenta convencer alguém a usar aquele produto ou aquele serviço ou a comprar produtos daquela empresa. Então, é muito difícil você fazer uma propaganda sem usar mecanismos de persuasão, né? De convencimento. A persuasão é o convencimento. Uma outra propaganda que a gente tem é a propaganda comparativa. É uma propaganda que compara, né, uma marca a outras marcas ou a fórmulas anteriores. A gente no Brasil tem uma dificuldade em trabalhar propaganda comparativa, porque o CONAR, que é o conselho que regulamenta a propaganda no Brasil, ele proíbe que você cite marcas concorrentes no seu comercial. Então, você não pode falar, o meu amaciante Downy é muito melhor do que o Comfort, por exemplo. Ou fazer qualquer piada que envolva a marca do seu concorrente. Isso no Brasil é proibido, mas fora do Brasil não é. Vocês já devem ter visto, se não viram, sugiro que vocês coloquem no YouTube Pepsi versus Coca-Cola, ou Coca-Cola versus Pepsi, que vocês vão encontrar vários vídeos onde a Pepsi e a Coca-Cola, durante um período, fizeram comerciais, uma alfinetando a outra e fazendo comparações uma com a outra de seus produtos, se dizendo melhor que o concorrente, né? Então, isso aconteceu fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente não pode fazer isso, né? Eventualmente, a gente tem algumas situações que possam ter gerado polêmica. Sempre que isso acontece, o CONAR acaba agindo e pedindo para que isso não aconteça, né? E retire do ar. O que as empresas muitas vezes fazem é mostrar, quando elas lançam a versão nova do seu produto, por exemplo, o iPhone 13,
mostrar o que ele tem de melhor em comparação ao iPhone 12. O que melhorou? O que traz de mais ferramentas, de mais diferenciais, né? Então, isso a gente acaba tendo, comparar a sua versão anterior com o lançamento da sua marca, tá? Então, a propaganda comparativa, ela, infelizmente, ela acaba tendo essas questões. Muitas vezes, as empresas fazem isso de uma forma meio que velada. Quando, por exemplo, a Brahma diz que ela é a número 1, né? Ela está se comparando. Ela está dizendo que, em comparação às outras, ela é a 1. Se ela está dizendo que ela é a 1, é porque as outras são a 2, né? Então, em alguns momentos, sim, essa propaganda comparativa ela é feita dentro dessa escala de subliminaridade, né? de entendimento diverso, digamos assim, nem de subliminaridade, mas de sutileza, digamos assim, a palavra correta seria essa, de sutileza, né? Onde você diz isso entre linhas de que eu sou a número 1. Se eu sou a número 1, significa que eu estou me comparando e dizendo que eu sou melhor que as outras. Então, a coisa acaba acontecendo mais nesse viés de propaganda comparativa no Brasil por conta dessa legislação, tá? E aí eu vou deixar as outras propagandas de proteção, defesa, as outras para baixo, eu vou deixar para a próxima aula,